Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural. Hoje nós saímos do estúdio e viemos aqui à Embrapa Gado de Corte, onde acontece a Dinapec, a Dinâmica Agropecuária, que reúne pesquisadores, estudantes, empresários, ou seja, quem é ligado ao setor, principalmente produtores rurais como você. Bom, no programa de hoje, informações da Dinapec também sobre clientes satisfeitos, a VDTEC Plus e muito mais. Fique ligado! Muito bem, direto da Dinapec, aqui em Campo Grande, na sede da Embrapa, onde acontece esse grande evento, que é um dos maiores do estado, focados no setor, no agronegócio. E a gente vai falar agora sobre ovinocultura. E para falar sobre esse assunto, a gente vai bater um papo com o pesquisador da Embrapa, o Fernando Reis, que está com a gente aqui. Fernando Reis, ele é zootecnista e fala, além da ovinocultura, vai falar também desse capim aqui, olha. É lançamento da Embrapa, ano passado foi lançado o BRS Tamani. Fernando, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, novidades então esse ano na Dinapec com o Tamani, é isso? Sempre tem surgido novidades, principalmente com os lançamentos novos da parte de capins, das forrageiras. E esse aqui é um pânico muito promissor dentro dessa linha de forragens. Legal, a gente vai conhecer bastante o Tamani hoje, esse lançamento da Embrapa. Foi lançado ano passado, 2015, mas a Dinapec está trazendo essas novidades também. Bom, a gente está vendo aqui ao fundo os ovinos, que é a área do Fernando, para a gente até falar um pouco também de integração. Tem a integração com a lavoura, com a pecuária e também floresta, onde a gente está aqui num campo experimental, onde nós temos eucaliptos, temos o capim e temos os animais, Fernando? Uma integração que hoje é muito necessária na atual circunstância da economia do país e também, claro, que na diversificação de culturas. Sem dúvida. E a gente tem duas razões muito eloquentes para a gente apostar na ovinocultura como componente animal dentro da integração lavoura, pecuária e floresta. A questão da floresta a gente ainda tem que avançar, é realmente um componente muito interessante dentro do sistema, mas a integração lavoura-pecuária traz dois benefícios muito grandes para a ovinocultura, como componente animal. Um deles é que o ovino é, de certa forma, um animal mais exigente em forragem. Então, dentro da integração lavoura-pecuária, você tem a possibilidade de fornecer uma forragem de melhor qualidade para os ovinos. E o outro aspecto é o sanitário. Então, a partir do momento que você reforma o seu pasto com a integração lavoura-pecuária, nós temos uma quebra do ciclo de verminose. Então esse é um fator muito interessante que a gente tem avançado e com alguns resultados significativos, até mesmo em terminação de cordeiros dentro dessa linha da integração lavoura-pecuária, com uma rentabilidade que se mostra favorável. Com certeza. Bom, e a gente tem que salientar que um dos grandes entraves na produção de ovinos é justamente a verminose, Fernando? Exatamente. Então, com a quebra, a gente vem monitorando esse trabalho, o ciclo de verminose, e com a quebra desse ciclo, a gente consegue terminar o cordeiro dentro de um nível de OPG, que seria o parâmetro que a gente adota para avaliar essa questão sanitária, e que realmente nos traz bastante benefício e muito favorável. Muito bom. Bom, a gente vê aqui então os carneiros, os ovinos, na verdade, que o Fernando trabalha fazendo essa pesquisa, avaliando como isso pode ser uma ferramenta dentro de uma propriedade. Então a Embrapa faz essa avaliação e dessa pesquisa o produtor rural, através dos resultados, tem também a oportunidade de desenvolver a atividade na fazenda. E a gente aproveita até mesmo para convidar o produtor rural que nos acompanha para que venham até a sede da Embrapa para conversar com vocês e aí tirar as informações para como levar essa ideia ou esse sistema para a fazenda para dar certo, Fernando? Exatamente. Dentro dessa linha de avaliação de forrageiras, é o carro-chefe e o principal ponto para a gente destacar na criação pecuária de maneira geral. Então, na ovinocultura não é diferente. O que nós temos é a manutenção de matrizes das ovelhas cada vez mais a pasto e dentro de uma perspectiva que esses pastos sejam bem conduzidos, bem manejados, para que a gente tenha não só o aspecto reprodutivo favorável, mas também a parte da desmama desses cordeiros. A desmama cada vez mais pesada, mais saudável em menor espaço de tempo, para que você depois possa direcionar o seu cordeiro para um confinamento e a terminação nessas condições
que o mercado exige. Bom, então fundamental, sanidade é um aspecto fundamental, a reprodução é outro aspecto fundamental para quem está na atividade, mas você tocou num ponto que eu acho que é o crucial, que é a nutrição, que são as forragens. E aí nós podemos falar desse lançamento, né, que é o BRS Tamani. Bom, a gente tinha até, pelo menos há um tempo atrás, o Massai e o Arowana como elementos ou como alimento para esses animais. Agora nós temos um lançamento novo que é o Tamani, é isso? Exatamente. E dentro da linha do gênero Panicum, o Tamani ele vem como uma proposta promissora. Por quê? Ele tem o porte, considerando a ovinocultura como componente animal, o porte dele é favorável. Porque ele é tem um porte médio, porte baixo? Um porte médio semelhante médio ao Massai, de médio para baixo. Então, dentro da perspectiva de pastejo, ele tem uma altura muito interessante, ovino, é isso? ideal. E o outro aspecto é do ponto de vista nutricional. Então, é um capim com uma relação folha-caule muito favorável. Então ele tem muita folha, a produção de folha é significativa, ela representa de 80% até 85%, 90% dentro de um período de vegetação, comparativamente a outros capins. E também a digestibilidade. Ele é um capim que ele é atrativo para os animais e que a gente tem uma perspectiva de manutenção de peso e de ganhos favoráveis dentro do ponderal. E no aspecto de proteína, ou seja, garante a necessidade que o animal tem? Ele serve bem para animais que estejam em início de período reprodutivo e até mesmo próximo da finalização e do termo final de gestação. No início de lactação, como todos os capins tropicais, no caso da ovelha é necessário alguma suplementação com grãos, mas essa perspectiva já altera bastante a qualidade dos capins tropicais e nos aponta um caminho interessante para a gente indicar para os produtores. Bom, nós temos criações de ovinos em várias partes do Brasil, sendo que o sul é a região que mais produz. A adaptação desse capim, do Tamani, a adaptação dele para diversos climas e também a condição de solo, ele se adapta muito bem em várias regiões do Brasil ou somente no centro-oeste? O BRS Tamani é um capim de uma certa exigência com fertilidade. Dentro da linha de Panicum, ele também segue essa mesma lógica. E um fato que a gente tem é que dentro dos limites das forrageiras tropicais. Então, aonde os pânicos, de maneira geral, desde o Tanzânia, Mombasa, se destacam, também é indicado o BRS Tamani. Quer dizer, se na propriedade Tanzânia e Mombasa vai bem, o Tamani também vai ter a mesma condição de desenvolvimento, é isso? Exatamente. Nós temos que prestar atenção em áreas que previamente já têm a braquiária, que dentro desse grau de exigência do Tamani é necessário um trabalho de eliminação preliminar dessa braquiária para a futura implantação do Tamani. Mas essas são condições que a gente aconselha para toda nova implantação de capins que tenham esse grau de exigência, mas que sem dúvida o favorecimento é a qualidade e a produção e a produtividade desse capim. Muito bem. Bom, Fernando, para a gente resumir então aqui, finalizar a nossa entrevista. O produtor que vai criar um ovino tem que estar preocupado primeiro com a sanidade do animal, verminose talvez seja o aspecto mais fundamental, a reprodução também é outro aspecto que deve ser levado em conta, mas a nutrição, e está aqui o lançamento da Embrapa, que é o BRS Tamani, que é um pânico máximo que vem para poder complementar o que nós já temos de variedade no mercado, é isso? Sem dúvida. Então, uma nova opção promissora e que a gente vai estar atento a todas essas informações para podermos repassar com segurança aos produtores. Legal, obrigado pela sua entrevista. Fica feito o convite para você, viu? Quiser saber mais sobre ovinocultura, vem até a Embrapa, Gado de Corte, aqui em Campo Grande. Fernando Reis, pesquisador aqui da Embrapa, está à disposição. Obrigado, Fernando. Nós é que agradecemos e estamos à disposição. Tá certo. Nós continuamos aqui nesse giro na Dinapec, aqui na Embrapa Gado de Corte. Olá, amigo pecuarista de Mineiros e região. Meu nome é Matheus Rezende, eu sou engenheiro agrônomo da Agropasto Consultoria e estamos aqui para poder divulgar um pouco o nosso trabalho na parte de reforma e formação de pastagem, juntamente com a Germipasto Semente de Pastagem. Trabalhamos também na área de nutrição animal e troncos e balanças. Quero aqui agradecer a oportunidade e passar os nossos contatos. Meu é 64 9994 1820
ou pelo e-mail rezendemateus@gmail.com. Também curta a nossa fanpage que está aqui embaixo, que a gente vai ter toda a divulgação do nosso trabalho. E eu quero agradecer e muito obrigado. Muito bem, mais um Germipasto ao seu alcance. Se você quiser saber onde tem um representante da Germipasto bem pertinho de você, navegue no site da Germipasto, www.germipasto.com.br, ou pode ligar 0800 647 0050. Continuamos aqui na Dinapec e eu vou conversar agora com a pesquisadora Liana Yankee, que vai falar sobre desenvolvimento de cultivares, em especial genética dessas cultivares. E nós temos aqui já ao fundo, né, um lançamento que é o BRS Zuri, e hoje já falamos inclusive do Tamani, que é também, né, da área de pesquisa da pesquisadora Liana. Bom, tudo bem? Prazer falar com você. Nós temos duas cultivares aqui que são praticamente lançamentos. Zuri está aqui, são seus filhos, né? O Zuri e também o Tamani. Fala para a gente do desenvolvimento de pesquisa, de genética dessas cultivares. Tudo começa porque na natureza essas plantas elas já existem naturalmente em algumas partes do mundo. No caso dessa forrageira, que é Pânico máximo, a forrageira do capim colonião, que todos conhecem, ela é originária lá da África. Então nós recebemos anos atrás essa coleção que representa tudo que a variabilidade natural desse capim que existe no mundo, né? Então, a partir daí é que a gente recebeu essa coleção, a gente comparou eles lado a lado, a gente mediu a produção deles, a qualidade e selecionou os melhores. Então, a partir daí que começou tudo. Liana, historicamente, para poder entender, então a Embrapa recebeu variedades ou cultivares de capins colhidos na África, isso, que vieram para o Brasil. Veio para o laboratório da Embrapa e aqui vocês começaram a pesquisar quais seriam melhores desenvolvidos em solos brasileiros, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Então essa pesquisa que está aqui na Embrapa Gado de Corte, na Embrapa, desde a década de 80, já resultou no lançamento das cultivares que estão no mercado hoje. Então é Tanzânia, Mombasa e o Maasai. Né? E agora, em continuidade disso, a gente continuou essas seleções e agora, em 2014, então, resultou o Zuri no lançamento da cultivar BRS Zuri. Em 2015, o Tamani. O Tamani já é um pouco diferente, porque o Tamani a gente já fez cruzamentos e fez seleção das progênies, dos filhos desses cruzamentos. E aí, então, que a gente selecionou a cultivar Tamani. Tamani então, seria um híbrido, então? A Tamani é um híbrido que foi gerado aqui no Brasil. Ou seja, então já é um produto brasileiro. Já é um produto brasileiro. Fruto da pesquisa de vocês da Embrapa. Isso. Todos eles já são produtos nossos brasileiros, né? Média... Porque tem toda a adaptação no nosso país. Né? Quanto tempo leva para desenvolver uma nova cultivar? Quantos anos de pesquisa? Muitos anos, porque quando a gente começa essa seleção, a gente tem que levar muitos materiais. E aí chega um ponto, o final nosso é o pastejo, e no pastejo a gente não pode avaliar muitos materiais porque são experimentos caros, né? Então, às vezes, se a gente conseguir ter uma linha de produção, acho que o tempo mínimo para lançamento seriam mais ou menos 12 anos. Só que normalmente a gente leva mais, a gente leva em torno de 20 anos, porque a gente... Tudo isso. Por exemplo, a cultivar BRS Zuri, ela levou em torno de 20 anos, mas não quer dizer que a gente trabalhou todo o tempo com ela, porque nesse meio tempo a gente trabalhou com outras cultivares, fez os cruzamentos, e aí quando surgiu um problema de um fungo foliar na cultivar Tanzânia, nós voltamos ao material que a gente já tinha avaliado anos atrás, e aí a gente então viu que a Zuri tinha esse alto grau de resistência. Então voltamos a trabalhar com ela. Então com isso leva muito tempo. Além desse fator sanidade ou sanitário, que outros fatores levam ao desenvolvimento de uma nova cultivar? Bom, o principal objetivo nosso é o produto final, que é o ganho de peso animal por área, por animal, ou mesmo a produção de leite, se for ovinos. Um fator econômico, então. Seria o produto final, que é o produto que vai ser comercializado, né? Entendo. Então, o nosso produto final leva em consideração todas aquelas qualidades que vai resultar
num ganho de peso ou produção de leite no final. Então, o que é isso? O animal ele vai ingerir mais a folha, né? A folha da planta é o que ele vai ingerir. Então, a gente busca materiais com alta quantidade de folhas e folhas com alta qualidade, né? Entendo. Agora, o que faz essa folha? É um perfilhamento bom. Então, a gente busca também materiais que cobrem bem o solo, para dar a chance de crescer essas folhas. Muito bem. Então, são várias características. O que a gente quer também? Materiais que rebrotam bem. Então, a nossa busca é por materiais que rebrotam rápido. Depois que o animal come, a gente quer que ele reponha rapidamente aquela forragem. E por fim, a gente não pode esquecer que é uma característica que realmente a gente busca muito, é a produção de sementes. Porque isso que vai fazer com que o produtor adote o material. seja, Então, tem que ter uma boa produção de sementes. Entendo. A persistência, né? A persistência e a comercialização. Se a produção de sementes é baixa, o material vai chegar no produtor muito caro. E aí ninguém vai adotar. Ou seja, né? são aspectos comerciais que determinam muito o desenvolvimento de uma nova cultivar. Bom, para a gente finalizar, nós já falamos hoje sobre o Tamani, mas a gente pode falar um pouquinho também de características até mesmo nutricionais ou agronômicas do Zuri, né? Quais são as características desse capim? Então esse capim, que nem eu falei antes, ele é um capim que, vamos dizer, o incentivo de investir nele para lançamento foi esse fungo foliar que apareceu na cultivar Tamani. Né? Por isso surgiu então o Zuri. Por isso que surgiu ele. Que é mais resistente a esse fungo. Mas tem maior grau de resistência a esse fungo. Mas as características deles, de importância... Nutricionais, são parecidas? Ele ficaria mais ou menos entre o Mombasa e o Tanzânia. Então ele é um material de porte alto, próximo ao próximo ao Mombasa. E a qualidade é uma qualidade boa também. Tá, para uso. Alta gado qualidade. De corte, gado de leite, desmama, vaca prenha, qual que é a utilidade? Tudo. Amplo? Tudo, Amplo. Tudo considerando que é um capim de porte alto, que nem o Mombasa, né? Ele é um pouco mais baixo só que o Mombasa. Então a gente recomenda que o pastejo seja rotacionado. Entendo. Bom, adaptação e necessidade de solos e água. É semelhante também ao Mombasa e Tanzânia, porque ele não foi selecionado para atender um nicho, vamos dizer. Ele não foi selecionado para o Nordeste, onde é seco, né? Ele foi selecionado para as condições da Amazônia e dos Cerrados, né? Então, nesse sentido, ele tem mais ou menos as mesmas características. Né? Isso. Legal, bacana. Bom, a gente está dando esse giro aqui pela Dinapec, né? Prazer imenso nós conversar com a Liana, que é pesquisadora aqui da Embrapa, né? E trabalha justamente na área de novas cultivares, na área genética dessas cultivares. E podemos destacar aqui então no nosso bate-papo o BRS Zuri, um pânico máximo, que pode ser utilizado, claro que focando mais na bovinocultura, já que é de porte alto, mas também o Tamani, como já falamos hoje, é ideal para ovino-caprinocultura, já que é de porte médio para baixo, né? Isso. Obrigado pela sua entrevista, viu? Então tá, muito obrigada pela oportunidade. Está aí a pesquisadora Liana Yankee, que falou sobre as cultivares lançadas recente pela Embrapa. E agora chegou a hora do nosso balcão de vendas com o Guilherme, que também está aqui conosco para falar das boas oportunidades, dos bons negócios. Olha, fique de olho. Guilherme, bom dia. Bom dia, Éder Campos, bom dia a todos. Olha, Éder, você já sabe, meu amigo, quando nós aparecemos aqui no balcão de vendas, é a grande oportunidade que você tem de fazer bons negócios. Lembra você que a Germpasta é produtora aí pelo menos de 17 cultivares, dentre elas os pânicos, né? Você que está numa área de melhor fertilidade, vai investir em parte de correção de solo, né? Precisa intensificar os seus pastejos. Nós temos aí praticamente todos os pânicos à sua disposição, em especial o pânico Zuri, essa cultivar lançada que tá aqui atrás, né, Guilherme? Exatamente, essa cultivar aqui atrás, na Embrapa Gado de Corte, e realmente tem feito grande diferença, Éder, porque é uma cultivar que você pode intensificar, você pode ter uma lotação maior, consequentemente a taxa de desfrute, né? O ponderal desses animais vão ser maior quando você proporciona exatamente isso. Com certeza, viu? Pecuária de corte, pecuária de leite, produtor rural, então tem o apoio aqui
da Embrapa quando nós falamos em desenvolvimento de novos cultivares, em especial esse pânico máximo que é o Zuri. O Zuri é um capim de porte alto, como você já disse, né, Guilherme? E ideal para quem faz a pecuária, né? Principalmente a pecuária, a bovinocultura, né, Guilherme? Exatamente, é um capim bastante versátil, Éder, que atende aí a pecuária de leite. E nós sabemos que quando a gente fala em pecuária de leite, nós temos algumas premissas. Você precisa ter um capim produtivo e um capim bastante palatável, e o Zuri apresenta essas características. A pecuária de corte, quando a gente pensa em intensificação, melhorar aí o desempenho animal, o ganho de peso, nós também podemos contar com o pânico Zuri, e também na integração lavoura-pecuária, por que não, alguns pânicos sendo utilizados, e o Zuri também entra com essa finalidade. Eu lembro a você também que a Germipasto apresenta o capim Zuri em pelo menos 2 apresentações, sementes convencionais com 35 de valor cultural. Você que ainda não tem a sua VDTEC, precisa exatamente de uma vazão um pouco maior, nós recomendamos essa apresentação para você, e também o grande pioneirismo da Germipasto, que são sementes incrustadas, que realmente já tem 18 longos anos, e a Germipasto comercializa o Zuri nessa apresentação também. Legal, bom, isso quer dizer então que a Germipasto tem também, né, no seu menu de opções o BRS Zuri, e você pode pegar o telefone e ligar agora para a gente para adquirir, né, o seu Zuri. 0800 647 0050 é o telefone. E um segundo número para você que estiver aqui no Mato Grosso do Sul, operadora 67 3389 6700. Você pode fazer contato através do nosso endereço eletrônico na rede mundial de computadores, germipasto.com.br, e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e para você que curte os vídeos da empresa, você já sabe, lá no YouTube tem inserido praticamente 400 vídeos que a empresa disponibiliza para você. Tá certo, viu, Guilherme? Bom, tá bonito aqui esse material apresentado pela Embrapa. Na verdade, aqui é um campo de pesquisa, né? A gente tem que salientar isso. Mas pensa bem, né? O boi deve estar pensando o seguinte: vou jogar um salzinho e vou para cima dele, que né, fartura, Guilherme? né? Que fartura, né? Exatamente, mas, é isso que a gente preconiza, né? Mas a semente de qualidade da Germipasto, né, vai proporcionar para o produtor rural um stand, né, uma plantação de capins, porque na verdade é uma cultura, como diz o Armindo, né? Não, nada diferente do que está aqui, né, Guilherme? É possível sim com a qualidade da semente que nós temos, né? Exatamente, a semente é o grande diferencial, é o que realmente faz a diferença quando o produtor pensa no estabelecimento, e a Germipasto faz questão de oferecer para você os melhores materiais do mercado, como é o caso da semente do pânico Zuri. Legal, reforçando então os contatos, 0800 647 0050. Operadora 67 3389 6700, as redes sociais, facebook.com/germipasto, no canal de vídeos do YouTube e também no nosso site. Lá você obtém informações precisas para o seu agronegócio. Legal, bacana. O programa de hoje está diferente, a gente não está no estúdio, né? A gente está aqui a céu aberto, na Embrapa Gado de Corte, onde acontece o maior evento, um dos maiores eventos realizados pela Embrapa, né, para levar informações e tecnologia para os produtores rurais. E a Germipasto não poderia estar de fora de um evento como esse, porque o nosso objetivo final é sempre ter clientes satisfeitos, né, Guilherme? Com a qualidade dos nossos produtos. Exatamente, clientes satisfeitos, que é a hora que a Germipasto abre as suas portas para justamente estar mostrando resultados Brasil afora de produtores que adquiriram os nossos produtos e estão bastante satisfeitos. E é daqui da Embrapa que saem as novas cultivares que a Germipasto reproduz e coloca à sua disposição para que você também seja mais um cliente satisfeito Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A Fazenda Promissão, ela tem 1.800 hectares, 1.130 de pasto. Desses 1.130, 150 são reservados para os equinos, e nós estamos fazendo a reforma desses 150, estamos fazendo a reforma de 70 hectares, usando o Zuri, que é um lançamento, e a Mombaça. Hoje o melhoramento genético do cavalo pantaneiro vem através da nutrição, da reprodução. Hoje a gente faz TE, inseminação artificial. Então o uso de tecnologia hoje é o importantíssimo para o pecuarista, para o criador de equinos, porque sem a tecnologia hoje a gente não colhe resultados satisfatórios. A gente aumentar a arroba por hectare, colocar mais animais por hectare, seja bovino, equino, ovino. A gente tem que verticalizar, a gente não tem que entregar o boi no frigorífico, a gente tem que vender proteína animal, carne de qualidade, vender um equino com qualidade, e para isso a gente tem que investir em tecnologia. Então eu recomendo pastagem, sementes de pastagem Germipasto,
junto com a Vedetec, para chegar a esse resultado. Resultado satisfatório, com compromisso com o meio ambiente, com qualidade. Então é isso que a gente quer. Quanto mais rentabilidade, mais lucro para o pecuarista, mais dinheiro no bolso, e é isso, a gente ficar satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito, Germipasto. Olha, e continuando esse nosso giro aqui pela Embrapa, a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologias. E agora o assunto é conservação de solos. E para falar sobre esse assunto, o Alexandre Araújo, que é zootecnista, mineiro lá de Lavras, vai falar sobre essa importância que o produtor tem, porque talvez o maior patrimônio que o produtor tenha é o solo, não é, Alexandre? Bom dia. Bom dia. Certamente, Éder, o maior patrimônio que o produtor rural possui na propriedade não é o gado, não são as benfeitorias, é realmente o recurso natural mais importante para a produção, que é o solo da sua propriedade. Então, tratar bem esse solo é um grande passo para que ele tenha sucesso na sua atividade posteriormente. É verdade, porque todos os outros bens, vamos dizer assim, eles são cíclicos, né? A braquiária vem, a braquiária vai, o gado vem, mas o solo permanece. Ou seja, existe por parte do produtor cuidados que ele tem que salientar, que ele tem que saber, né? Isso. Apesar do solo ser um recurso natural renovável, o tempo de formação do solo é muito pequeno, perto do tempo que você tem a possibilidade de perder esse solo por algum motivo, o principal deles, a erosão. Falando em erosão, a erosão hídrica é o principal processo erosivo em regiões tropicais, que é o caso aqui do Brasil. E muito produtor, muito pecuarista, acha que só terraceando a propriedade, ele está fazendo conservação do solo, o que é uma inverdade. A conservação do solo, ela abrange basicamente 3 fases distintas, que são na seguinte ordem. A primeira coisa que ele tem que fazer é impedir o impacto da gota de chuva diretamente no solo da sua propriedade. Como que ele vai fazer isso? Num caso de um pecuarista, manejando corretamente o pasto. Aquele manejo rapadão usado antigamente, e a gente vê isso muito hoje em dia, que o solo fica praticamente exposto, a braquiária, o pânico, as forrageiras tropicais de modo geral, perde essa principal característica com relação à erosão do solo, que é minimizar o impacto da gota de chuva diretamente no solo. Depois disso, o que ele tem que impedir? Impedir o escorrimento superficial dessas partículas de solo. Como que ele vai fazer isso? Através da construção de terraços ou práticas mecânicas de conservação do solo. E aí sim, o conjunto de minimizar o impacto da gota de chuva, mas fazer com que essa água infiltre no seu solo através do terraceamento, vai diminuir o assoreamento de rios e lagos mais abaixo na propriedade. Muito bem, bom, a gente pode até avançar um pouquinho na conversa e falar, já que a gente tem até uma região aqui onde nós estamos numa palhada, de que maneira que a produção de palhada pode ajudar o produtor na conservação do solo? Formando uma camada termorreguladora, não estou falando nem de aumento de produção, de produtividade de grãos, mas estou falando na proteção do solo. Isso, essa massa forrageira ou a palhada morta, ela impede justamente esse primeiro impacto da gota de chuva no solo. Só o terraceamento não resolve, porque todo o sistema de terraceamento, todo modo que ele é feito, ele é baseado no quê? O terraço ele tem que segurar a água entre um terraço e outro. Mas esse cálculo ele é feito contando também que haja infiltração de água no solo. Então assim, o terraço ele vai segurar parte da água, mas parte da água que está entre os terraços, ela deve infiltrar o solo. Daí sim entra o manejo do pastejo, o manejo da lotação animal, manejo de adubação, para que esse solo não se compacte entre os terraços e essa água também infiltre nesse espaço entre um terraço e outro. Bom, a gente está falando um pouco sobre conservação de solo na questão talvez um pouco mais ecológica, claro que resultando na questão comercial. Porque se o produtor não tem um solo bem manejado ou bem cuidado, ele vai perder os nutrientes, o solo vai causar erosões, ele vai ter prejuízo financeiro. Mas vamos pensar agora em solos em termos de produtividade. Quais são os cuidados que o produtor deve ter com o solo para que ele tenha mais rentabilidade? Bom, isso depende de solo para solo.
Vamos dar dois exemplos distintos, né? Uns solos mais arenosos, que hoje são chamados os neossolos quartzarênicos, e os solos mais argilosos, que é o caso desse solo aqui que nós estamos sobre ele, que é um latossolo vermelho distroférico. Esses dois tipos de solos a gente tem que dar manejos completamente distintos, ou seja, esse solo que nós estamos aqui, com 60% de argila, é um solo que tem uma capacidade de tampão maior quando comparado com o solo arenoso. Ele tem mais argila, ele tem mais matéria orgânica. Ou seja, com relação à adubação e manejo dessa adubação, esse solo tem a capacidade de reter mais esses nutrientes e ir disponibilizando ao longo do tempo. Ou seja, eu posso fazer uma adubação um pouco mais pesada nesse tipo de solo, que a chance de perder esses nutrientes para o lençol freático ou de outra forma por erosão, ela é menor porque ele tem muito mais matéria orgânica e muito mais argila. Ao passo que os solos arenosos, essa adubação eu comparo como um cultivo hidropônico, ou seja, ela tem que ser feita em menores quantidades durante mais vezes por período. Porque esse solo tem muito pouca argila, muito pouco matéria orgânica e a chance desses nutrientes que o produtor aplicou em cobertura na pastagem ou na época da formação, eles escoarem para o lençol freático e lixiviarem também na forma de erosão, ela é muito maior quando comparado a esses solos mais argilosos. Isso quer dizer então que o aumento de produtividade ou a baixa produtividade está ligado diretamente ao modelo de conservação que o produtor adota ou não, é isso? Ou de correção do solo? Pode sim estar ligado, porque a adubação de pastagens, a adubação de lavouras, de um modo geral, também é uma prática de conservação do solo. Muitos acham que a adubação não é uma prática de conservação do solo. E ela, quando feita na época correta e de maneira correta, ela também é uma prática de conservação do solo, porque ela vai aumentar a produção de matéria seca, e essa produção maior de matéria seca vai diminuir o impacto da gota de chuva, facilitando a infiltração nos poros do solo e na estrutura do solo como um todo. Bom, falando diretamente para a pecuarista, né? Quais são os cuidados que o produtor deve adotar dentro da fazenda para que ele não tenha um desgaste de uso do solo ou até mesmo a compactação, caso tenha uma grande lotação de animais? Quais são os cuidados que o produtor deve ter? Eu costumo falar que a adubação de pastagens ou a adubação do solo visando a produção de pastagens, ela é tão importante quanto o manejo do pastejo. A gente não tem como dissociar um uso e manejo de um solo de forma mais intensiva ou menos intensiva da lotação, do manejo do pastejo, da quantidade de gado que eu vou ter na minha propriedade. Essas são duas características que devem sempre andar juntas para que o produtor tenha realmente o retorno previsto ou esperado com relação à adubação que ele fez no pasto. Por que eu digo isso? O preço do adubo é o mesmo preço do pasto para a soja. Então, o produtor tem que tentar conciliar essa maior produtividade de forragem na época certa com o número de animais. E na época seca, que mesmo adubado o pasto vai produzir menos, ele tem que tentar diminuir essa rotação para tentar maximizar o uso desse adubo que ele veio aplicar na sua pastagem. Bom, o ideal mesmo é que o produtor sempre tenha o apoio técnico de um zootecnista ou de um agrônomo quando o assunto é a conservação do solo, né? Tem que ter todo esse apoio dos produtores rurais, dos pesquisadores ou dos profissionais, tá certo? Então, é muito importante que haja, né, esse apoio técnico. Bom, muito obrigado ao Alexandre Araújo, né, que é pesquisador aqui da Embrapa Gado de Corte, falou rapidamente aqui sobre a importância da conservação do solo. A gente sabe da importância porque, vou reforçar e repetir, né, o maior patrimônio, né, na produção do agronegócio, da pecuária e da agricultura, justamente é o solo. Então, depende muito do produtor, não só desse setor econômico, mas também acho que até mesmo da questão ecológica, né, Alexandre? Isso. Nesse sentido, essa parte mais ambiental, nós da Embrapa, em parceria com outras instituições, nós temos desenvolvido um trabalho de conservação de solos na bacia do Guariroba, em conjunto com a Prefeitura Municipal, aqui em Campo Grande, com né? o WWF. O Guariroba é uma bacia que é responsável por aproximadamente 50% do abastecimento de água de Campo Grande, e nós estamos fazendo algumas práticas, tanto de recomposição de APP, de reserva legal, de uso e manejo do solo, de manejo de pastagens, de conservação do solo, para que o produtor possa enxergar, aquele produtor que está inserido nessa bacia, enxergar que não só a propriedade, ele pode ter lucro com a propriedade utilizando práticas de conservação e manejo, conservação do solo e manejo de pastagens, mas ele também pode ter um retorno ambiental
para a cidade de Campo Grande. E a população não agrícola deve saber disso, que um produtor que faz uso de conservação do solo e manejo de pastagem também está contribuindo para uma água mais pura e com, talvez até mais barata, com menos tratamentos e menos assoreado a bacia do Guariroba. Com certeza. Obrigado pela sua entrevista. Lembrando que o produtor rural também é um guardião, né, da natureza, né, do meio ambiente. E a ação do produtor reflete diretamente, né, na vida de todos. Obrigado, Alexandre, pela sua participação, viu? Obrigado. Bom, e nós vamos agora acompanhar informações da indústria, né, da Gemipasto, né, como ela produz as suas sementes, a qualidade que ela mantém. Você vai conhecer agora os campos de produção da Gemipasto, o Alfredo Kumoto, que é o responsável técnico, e também a nossa indústria, a UBS, e ainda os laboratórios da Gemipasto, de onde sai toda a qualidade que você recebe aí na sua fazenda. Veja aí. O grande diferencial da nossa empresa é saber o que acontece desde a produção até a chegada da semente no cliente. Então, assim, a rastreabilidade, nós não compramos sementes, nós produzimos as sementes, escolhemos os melhores lotes, armazenamos de uma forma adequada, temos um laboratório dentro da UBS, onde dá uma sistemática muito boa de análise, então mensalmente isso é feito. Aqui, inicialmente no corte, já é possível ver as estruturas então da semente. Podemos observar que há uma intensa atividade celular nessa semente, por isso a coloração vermelha. A semente que possui um embrião não viável, você pode ver que ela aparentemente, o embrião aqui está uma cor preta, não houve atividade celular, então não absorveu a solução. Então, é uma semente não viável que não vai gerar uma planta. Quem produz leva vantagem, que é o nosso caso. E no Brasil há poucos produtores de semente e pessoas que comercializam para o consumidor final, que é o nosso caso. Nós somos produtores e comercializamos para o produtor final. Esse é o diferencial, a gente domina a cadeia. Hoje os campos de produção da Gemipasto têm um acompanhamento de um responsável técnico desde o plantio até a colheita, incluindo os tratos culturais com aplicações de herbicida para controle de pragas, ervas daninhas, plantas invasoras, tanto como inseto, fungicidas para doenças fúngicas e controles periódicos, né, que irá garantir a qualidade dessa semente. Então, se está em casa, podemos vender. E se podemos vender, o produtor tem uma garantia que aquela semente vai ser entregue. Imagina quem faz uma entrega futura e tem que ir no mercado comprar. E se não consegue comprar? E se compra um produto que a qualidade não é tão boa? Hoje a semente de braquiária das forrageiras, quando atinge o ponto ideal de colheita, ela cai no chão. Então, por isso que não dá para se colher no cacho. As empresas que colhem no cacho irão colher semente meia grana, sementes verdes e poucas sementes maduras. Então, o vigor, a qualidade fisiológica dessa semente irá ser comprometido. Estamos acompanhando aqui um campo de braquiária brisanta cultivar marandu, onde vocês podem ver, está em plena floração, o que garante que essa produção aqui, esse campo, irá produzir a semente que será entregue a você, produtor rural. Aqui a semente já está na palha, no chão, pronto para ser colhida, como a gente pode notar aqui. Porque o que o produtor compra, ele é entregue com qualidade. Muito bem, está aí a matéria com o Alfredo Kumoto e com o Thiago Barreto. O Alfredo Kumoto é nosso gerente dos campos de produção, o Thiago Barreto é o nosso responsável técnico pelos laboratórios da Gemipasto. E a gente fez questão de mostrar essa matéria para ressaltar mais uma vez a qualidade das sementes da Gemipasto, né? Tudo começa, claro, que com as pesquisas na Embrapa Garo de Corte, com essas cultivares que são colocadas à disposição da Gemipasto e de outras empresas sementeiras, mas o processo de reprodução dessas sementes
também é fundamental para manter a qualidade, que é o que nós fazemos, né, Guilherme? Exatamente, Éder. Tudo começa aqui na Embrapa Gado de Corte, onde é gerado o melhoramento genético, as pesquisas. Posteriormente, essas sementes são passadas para os parceiros da Unipasto e da Embrapa, onde nós vamos fazer toda a reprodução. Nós vimos campos de produção, existe um ditado, Éder, que fala que a semente de boa qualidade se faz no campo. Então, toda a parte de manejo de herbicida, condução da lavoura, não deixa de ser, controle de pragas, né? E posteriormente lá na UBS, onde é feita toda a limpeza, a manipulação da semente. Nós vimos na matéria também, Éder, o laboratório, que eu sempre digo que é o grande coração da empresa. É ali onde sai todas as análises, né? Toda a pureza, a germinação de cada lote, e é dali que você garante a qualidade da sua semente que é enviada aí para sua propriedade ou então para sua casa. Ou seja, qualidade, a Germipasto não abre mão, nunca. Não abre mão. Lembra você também que a Germipasto é produtora de várias cultivares, em especial as braquiárias, são algumas braquiárias, braquiarão, piatã, rosiense, decumbens, charaés, MG4, dictioneiro, umidícola e a mais nova, a paiaguás, que é uma das grandes estratégias que você pode ter na sua propriedade para estar utilizando principalmente no período da seca. Além dessas todas as cultivares, todas as braquiárias, nós temos pelo menos 3 apresentações em cada uma delas para oferecer para você. Sementes convencionais com 50 de valor cultural, sementes incrustadas, que é o grande pioneirismo da Germipasto, um material que persiste no mercado até hoje, mostrando exatamente a tamanha qualidade desse produto, e a grande tendência de mercado é o produto que a agropecuária tem absorvido, principalmente a agricultura, que são sementes com 80 de valor cultural, onde o produtor vai utilizar pequenas quantidades para estar tendo uma boa formação. Muito bem. Além dessas qualidades agronômicas que a Germipasto tem e mantém com a produção das suas cultivares, nós temos que ressaltar também as condições especiais que a Germipasto tem para o produtor rural. Por isso você participa do programa com o balcão de vendas, sempre levando as melhores condições. Guilherme. Exatamente. Além de tudo isso, Éder, nós podemos parcelar suas compras em até 6 pagamentos, né? 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias. E eu lembro também que nós temos convênio aí com as melhores e maiores transportadoras de todo o país. Então muitas vezes o produtor está lá no Nordeste brasileiro, nós sabemos que as chuvas estão chegando lá. A partir de agora, a qualquer momento, é hora de você fazer o plantio. Você pode entrar em contato com a Germipasto, fazer o seu pedido, que nós vamos ter um grande prazer de atendê-lo e estar enviando da melhor forma possível a sua semente. Mas para isso, meu amigo, é pegar o telefone e entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. A equipe Nota 10 está lá de plantão, esperando aí a sua ligação. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul. Nós estamos em Campo Grande, aqui na capital do estado. E o segundo número, esse a Germipasto paga essa ligação para você, gratuito para todo o Brasil. 0800 647 0050. Aí está o nosso site também, germipasto.com.br. Inclusive, se você quiser encontrar um representante próximo a você que está fora do MS, clique aí no mapinha do seu estado, você sempre vai ter alguém disponível para estar te ajudando da melhor forma possível, e também nas redes sociais, facebook.com/Germipasto e no canal de vídeos no YouTube. Lá você encontra vários vídeos que a empresa disponibiliza para você. Bom, pensou em qualidade, pensou em pânico, pensou em braquiária, é com a Germipasto, viu? É pegar o telefone, ligar, entrar em contato conosco para fazer um bom negócio, mas não perca tempo não. O convite já foi feito pelo Guilherme, é pegar o telefone e ligar agora para aproveitar as condições especiais. Obrigado, daqui a pouquinho você volta. Obrigado, Éder, um grande abraço a todos. Tá certinho. Bom, e nós vamos agora, seguindo aqui o programa, você vai acompanhar mais informações. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A gente já trabalha com a Germipasto há muito tempo, né? Outras propriedades a gente já utiliza, inclusive no Pantanal a gente utiliza as sementes da Germipasto, né? Lá trabalhamos com o piatã, com a dictioneura, braquiária dictioneura, né? E é excelente a germinação. Então a gente tem a parceria, né? A gente não muda porque é o certo e é excelente produto. O Nilson, quando a gente precisa, ele vem. Às vezes você tem uma dificuldade em regular a plantadeira, o Nilson está aqui, sempre dando assistência, acompanha o primeiro dia, lança o serviço e quando a gente precisa ele está dando assistência. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto.
Nesse giro nosso aqui pela Embrapa, né, quem veio com a gente, até mesmo para poder obter mais informações sobre tecnologias, lançamentos, é o Vanilson Soares, que é um dos nossos representantes de vendas da GM Pasto. Quando você liga lá no 0800, ele também atende sua ligação. Tudo bem, Vanilson? Tudo jóia, Éder. Bom, novidades aqui, né? Aqui só novidades, né? Novas cultivares, Justo. muita informação técnica aqui na Embrapa. Também bastante. Isso é muito bom para o homem do campo vir aqui se atualizar. Isso é maravilhoso isso aqui. Com certeza, principalmente quando a gente tem novas cultivares lançadas, né, para ajudar o produtor rural, né? A gente viu no programa de hoje que muitas dessas cultivares são lançadas para suprir algumas necessidades de mercado. Pragas que assolam cultivares já antigas, necessidade de aumento de produtividade, produção, e a gente está aqui vendo tudo isso, né? Isso mesmo. E às vezes precisa também reformar um pasto, vem aqui, tira uma dúvida, tem os pesquisadores, tem as pessoas aqui, ó, competentes. Então tá aqui tudo disponível isso aqui. Com certeza. Mas então, isso aqui é tudo. Mas o mais importante é a gente falar do atendimento da GM Pasto, da qualidade das sementes da GM Pasto que o produtor, né, tem ao seu alcance, né, através da equipe Nota 10, da qual você faz parte. Isso mesmo. Só ligar no nosso 0800, no nosso telefone fixo também no 067 3389 ou no nosso 0800, que é 0800 647 0050, que vai ser atendido pela nossa equipe de todo o Brasil. Você pode estar ligando, que nós vamos ter todos esses produtos disponíveis para vocês aí. É verdade, pegar o telefone e ligar, né, as cultivares, são 17 cultivares que a gente passa à disposição, né? 17 e a nossa máquina também, né? A VDTEC, claro, Justo. Podemos esquecer dela, né? Entre pânicos, braquiárias, o que mais que nós temos lá? Leguminosas, Chilosantes Campo Grande, isso, Crotalari também tem? Temos também. Então, quando ligar para a GM Pasto, você vai conversar com a nossa equipe Nota 10, entre os quais está aqui o Vanilson Soares, é um dos que atende você aqui no nosso 0800 647 0050. Tá gostando desse giro aqui pela Embrapa? Bacana, Éder. Bacana e digo, venha conhecer, venha prestigiar, que vale a pena. Com certeza. Tem dúvida, né? Alguma dúvida técnica, procure a Embrapa, porque aqui, né, é um centro de pesquisa. E é muito importante que o produtor tenha essas informações respondidas ou dúvidas respondidas, né, claro que procurando um centro tecnológico como a Embrapa. Ou outros assuntos, né, sobre pastagens, pode falar com a gente também. Tá Liga para nós, que estamos Um abração para você, obrigado, viu? Tudo de bom, Éder. Tudo de bom você também, viu? Felicidades. E nós seguimos com o programa, você vai ver agora mais um cliente satisfeito, que essa, né, na verdade, é a premissa básica da GM Pasto, é que todos os clientes da empresa sejam clientes altamente satisfeitos. Acompanhe aí. A Fazenda Boa Esperança, localizada na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, é um exemplo certo de que é possível manter a tradição com alta produtividade. Nós sempre plantamos o sistema comum. Eu, particularmente, talvez por uma tradição ou por falta de técnica, sempre achei que o ideal seria, se é bom colocar 20 quilos, vamos pôr 30. Até que, conversando com o pessoal da Agronidos e GM Pasto, eles me falaram dessas sementes mais selecionadas. Então eu tive dúvida no início, mas devido aos dois assistentes lá, um que trabalhou comigo tantos anos, um agrônomo, e é o outro que nos orientou muito, entendeu? Resolvemos fazer essa experiência de 6 a 7 quilos por hectare. Eu chamando a atenção do vendedor que me atendeu muito bem, e ele sempre firme dizendo que para ficar tranquilo. E realmente estou super tranquilo, que vocês vão ver que os resultados foram magníficos. Além da qualidade dos produtos, um dos diferenciais da GM Pasto é a equipe de representantes que atua em todo o Brasil, sempre levando as informações necessárias para dentro da propriedade. A gente sentamos com o Sr. José, fizemos um planejamento, eu, o Mauro e ele e o Sr. Rubem, né? A respeito do que, aonde a fazenda queria chegar, qual que era o objetivo, o que ela iria fazer. Aí sugerimos a questão da adubação, né, calcário na época. E eles fizeram tudo correto, jogaram o calcário, adubaram a área. E aí foi onde a gente entramos com a semente pura, né, que até então era uma semente que ele não tinha trabalhado ainda. E aí a gente entramos com essa ideia da semente pura, custo por hectare, entendeu? Você conseguir reduzir esse custo aí para a fazenda. E aí a gente acabou traçando uma meta de 7 quilos, né? E aí a gente trouxemos a VDTEC, né, que também não conhecia, e começamos a fazer esse trabalho. As sementes utilizadas no plantio foram as de 80% de VC da braquiária Marandu.
A satisfação com o pasto formado foi além das expectativas. Aí foi até uma surpresa muito boa para a gente, né? Que a gente errou um pouquinho aqui nesse plantio. O Christian indicou para a gente 7 quilos por hectare e nós acabamos, né? Acabamos jogando só 6 quilos por hectare. Aí aconteceu o quê? Nós ficamos com medo imenso que não fosse germinar, que não fosse, ou que fosse ter aí um 50% só da área, né? E a surpresa para nós foi tão grande que vocês estão vendo aqui. Resultado excelente, com 6 quilos por hectare, nós estamos aqui já com 100 hectares formados. Aí sobrou semente, né? Aí o que eu fiz? Com essa sobra de semente, eu acabei fazendo mais área, né? Porque houve essa sobra de semente. A gente está acostumado a jogar aí 40 quilos, né? Como que a gente ia imaginar que 6 quilos iria fazer o mesmo efeito ou melhor, como aconteceu aqui? A praticidade da VDTEC também foi um ponto importante para o sucesso da formação da pastagem. Acompanhei o plantio, achei a máquina muito bem explicado como cai, de fácil manejo, muito fácil, entendeu? Ela tem uma marcação simples, não tem mais simples do que poderia ser. Nós começamos, né? Aí o Christian falou assim, vem na frente aqui, sabe? Então, a gente estava acostumado que você ia lá, você tomava aquele monte de poeira e tal, né? E praticamente a gente não via semente. Então, foi outra coisa, você semeia e incorpora junto. Aí é uma economia imensa. Plante segurança, qualidade e resultados. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, legal essa matéria do Mato Grosso, né, Guilherme? Matéria importantíssima para aquele produtor que precisa ter altas produtividades, a integração lavoura-pecuária, fantástico, é a grande palavra de ordem. Velho. Com certeza, e o Mato Grosso, né, detém o maior rebanho bovino comercial do mundo, é o maior produtor de grãos do mundo, ou seja, o Mato Grosso, talvez ele tenha, os produtores lá do estado, entendido que a qualidade é o que resulta, né, no aumento da produtividade. E a gente tem falado muito sobre isso, sobre qualidade, né? E também de ferramentas que estão à disposição do produtor rural, como por exemplo a VDTEC. A VDTEC é fantástica, né? Mudou o sistema de plantio de formação de pastagem no Brasil. Exatamente, inclusive a VDTEC é uma máquina elétrica, você já sabe, uma máquina acionada na bateria do trator, uma máquina que mudou todo o conceito exatamente da reforma da formação das pastagens. Hoje com a VDTEC nós conseguimos aí ter uma quantidade ideal de sementes por metro quadrado e não mais em quilos por hectare, e ela proporciona a grande economia que você já sabe. É uma máquina elétrica, como eu já disse, que deve ser acoplada na frente do trator. Dessa forma nós conseguimos que na mesma máquina, na mesma operação, já vem uma segunda operação, né, a rolo ou a grade, que vai fazendo a incorporação das sementes. Dessa forma, redução de uma operação que tem um custo aproximado de R$50 por hectare. Esse é o grande argumento de convencimento para dizer para você que você está comprando uma máquina aí, uma máquina fantástica que vai colocar a quantidade ideal de sementes e também vai ter a redução, uma economia, a redução de uma operação. Olha, todos os produtores que adquiriram a VDTEC, eles só falam bem da VDTEC por estas razões que o Guilherme já apresentou: redução do tempo de trabalho, redução da quantidade de sementes, velocidade, né, na formação da pastagem e tem mais. Viu? A VDTEC tem uma característica que é a distribuição homogênea. A gente sabe que tem no mercado algumas máquinas, Guilherme, que quando estão passando, jogam um pouco mais de semente para o lado direito e menos para o lado esquerdo. Ou seja, às vezes cai 70%, 60% de um lado e 30% do outro. Dessa maneira, o pasto não fica bem formado. A VDTEC não. Ela é uma semeadora de alta precisão. Exatamente, que deve ser utilizada com sementes puras, diga-se passagem, sementes de 80 de valor cultural ou sementes incrustadas. Dessa forma, Éder, nós vamos ter um stand uniforme como esse que nós estamos vendo aqui, um stand ideal de plantas e, consequentemente, tendo um stand ideal de plantas, nós temos aí uma oferta de forragem maior, lotação por hectare de animais maior e, consequentemente, uma taxa de desfrute que é o grande termômetro da propriedade, que mostra exatamente a remuneração que esse produtor vai ter. É verdade, ou seja, resumindo tudo o que nós falamos aqui, economia, velocidade na formação, velocidade no plantio, né, e tudo isso vai resultar num fator comum. O que é? Rentabilidade.
Esse é o grande desafio, viu, Éder? Você ter economia, com rentabilidade, e a VDTEC proporciona exatamente isso para você, produtor rural. Uma máquina muito precisa, né? Uma máquina que a Germipasto desenvolveu lançou em 2012, já estão praticamente 4 anos de mercado. Existe VDTEC trabalhando praticamente em todo o Brasil e com grande satisfação por parte do produtor rural. Certeza. Se a ordem, então, na agricultura, na pecuária, é ganhar dinheiro economizando ou produzindo mais, você precisa das sementes de qualidade da Germipasto e da VDTEC Plus, meu amigo. Então, faz o quê? Pega o telefone e liga agora, Guilherme. Exatamente, os números já estão na sua tela para você se tornar cliente da empresa nesse momento. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul, e um segundo número, esse é gratuito, e a Germipasto custeia essa ligação para você. 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, germipasto.com.br, e também nas redes sociais, facebook.com/Germipasto, e para você que curte aí os bons vídeos, inclusive alguns deles voltados pelo trabalho com a VDTEC Plus, acesse o YouTube, lá você vai ter acesso a vários desses vídeos que mostra a VDTEC em ação. Isso mesmo, viu? E lembrando que a Germipasto tem representantes em todo o Brasil. Se você quiser falar com um representante que está bem pertinho de você, busque o seu representante, porque as condições que nós apresentamos aqui no programa são as mesmas condições que esses representantes podem aí dar para vocês que são clientes da Germipasto, tá certo? Então busque um representante aí no seu estado, na sua cidade, ou liga para a gente, fica à vontade, viu? Meios de você conversar com a gente tem bastante aí, né, Guilherme? Exatamente. Então não fica sem sua VDTEC, não. Eu lembro o último recado, Éder, muitas vezes o produtor está nos assistindo, ele está lá no Nordeste brasileiro, nós sabemos que o Nordeste começou a chover nesse momento, é hora de você fazer o plantio, precisa da VDTEC, nós temos convênio aí com as melhores e maiores transportadoras, nós vamos dar um jeito de enviar para você essa máquina e você receber aí na sua propriedade, na sua casa, com toda a comodidade possível. Olha, então atenção produtores aí do Piauí, Tocantins, Maranhão, Bahia, atenção, hein? A hora é agora, é pegar o telefone e aproveitar, liga para a Germipasto, adquira sementes de alta qualidade e também a VDTEC. Bom, Guilherme, falando em clientes da Germipasto, engraçado, eu estava outro dia bem próximo à minha casa, quando estava lá no bar do Valmir, na quitanda do Valmir, fui comprar as verduras, e o senhor chegou e disse o seguinte: olha, eu assisto todos os sábados o programa da Germipasto, Conexão Rural, e gosto muito do que o Armindo fala, do que o Guilherme fala e do que você fala. Eu disse o seguinte: fala aqui pra gente. Peguei meu telefone e ele deu um recadinho aí pro pessoal. Vamos assistir? Vamos assistir. E depois a gente já encerra o programa. Um abraço para você, um abraço para você também, abraço, Guilherme. tudo de bom. Até mais. Meu nome é Pedro Santana, eu sou de Jaraguari, sou produtor rural, produzo carne de engorda, boi de engorda, no caso, e eu assisto a Germipasto todos os sábados, que é um programa muito inteligente, passa muitas informações para o produtor.